Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com a pediatra Paola Fadul. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e médico de Mato Grosso. Hoje, nossa convidada é a pediatra doutora Paola Fadul, com 15 anos de formação, especialista em pediatria, estágio em neurologia infantil e pós em psiquiatria infantil. Ela atua em Cuiabá, já passou pela realidade do interior de Mato Grosso e hoje é referência em temas ligados ao autismo. Vamos conversar sobre a realidade dos autistas no Brasil, diagnósticos precoces e tardios, tratamentos, controvérsias e também sobre sua atuação nas redes sociais para ajudar as famílias. E para este episódio eu conto com a ajuda do meu amigo Rodrigo Costa, que escreve para o caderno de Cidades do OD. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, está aqui novamente, primeira vez no estúdio novo, né? Primeira Então é vez. quase uma estreia. Enfim, muito obrigado. Olá, ouvintes do Pode Olhar, é um prazer estar aqui para essa conversa com você, Ayrton, e com a doutora Paola. Doutora Paola, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar também, ter vindo aqui falar um pouco sobre sua trajetória, sobre o autismo. Acredito que muitas famílias se interessam, né, por esse tema e os nossos espectadores com certeza vão ficar atentos na nossa conversa. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço aí pela recepção, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do Olhar Direto, com a relevância toda que hoje o site tem no cenário aí do Mato Grosso inteiro, né, com tanto alcance, e trazer os assuntos realmente que valem a pena a gente trazer para a sociedade, como conscientização e uma forma que nós temos também de transformar a vida de tantas pessoas com conhecimento. Então isso com certeza é muito importante, eu agradeço vocês pela oportunidade. Ótimo. E um recado para você que está nos assistindo no YouTube. Além daqui no YouTube onde você nos assiste, este episódio também está disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com familiares e amigos. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. E se você quer ter acesso a todas as nossas matérias, você pode entrar na nossa comunidade no WhatsApp. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela e que vai aparecer durante toda a nossa conversa também. E aí você vai ser direcionado à nossa comunidade para receber essas informações diárias. Doutora, o que motivou a senhora seguir profundamente, né, nessa área da pediatria, em especial atendendo crianças dentro do transtorno do espectro autista? Tem algum caso marcante, alguma coisa familiar, alguém próximo que fez a senhora ter um olhar especial a essa questão e decidir se especializar nela? Eu acho que assim, então, começando a minha história, eu sou do interior de São Paulo, sou de Presidente Prudente, não sou do Mato Grosso, muita gente não sabe disso. E desde criança minha vontade sempre foi a medicina. E eu falo que aí eu tive uma grande referência que foi meu avô. Então, interior de São Paulo, avô, médico, pioneiro na cidade, ele era ginecologista. E sempre foi para mim uma referência de pessoa, de profissionalismo, realmente aquele médico antigo que a gente Aham. fala, né, que tem todo aquele tato, né, com o atendimento, com as famílias, com os pacientes. Então eu falo que primeiro a medicina me escolheu, né? Então eu não conseguiria me ver hoje Em outra área. fora da medicina, assim. Eu acho que é a única coisa que eu saberia realmente fazer e que eu amo fazer. Então a escolha do curso para mim não foi difícil, né? Eu não tive dúvida em relação a fazer a medicina ou não. E aí quando a gente entra na faculdade, ali nos primeiros estágios, no primeiro ano, a gente tem a famosa anatomia, né? Tão temida anatomia por uns, tão amada por outros. E ali já começou, eu falo que a minha segunda paixão, pós-medicina, que foi a neurologia. Eu acho que até por influência de professores que eu tinha ali em Presidente Prudente,
que eram de nome muito grande, realmente assim, profissionais que encantavam. Eles deixavam a neurologia às vezes mais simples ou menos complexa do Do que que ela é, parece. e aquilo ali já me apaixonou. Então eu posso falar que nos primeiros anos de faculdade, eu tinha comigo que eu ia fazer neurologia. Isso pensando na parte do atendimento adulto, não seria Uhum. nem infantil. Por mais que eu sempre tivesse gostado de criança, ainda não tinha passado pela minha cabeça a pediatria. Porém, quando a gente vai para o hospital e a gente começa os estágios, já começaram a me cantar para ir para o lado da pediatria. E a pediatria em Presidente Prudente é muito forte. E uma residência, uma especialização, uma pós-graduação muito boa, até no sentido da prática que a gente tem no hospital. E aí, essa professora, a doutora Elza, pegou, e eles me chamavam de Fadu lá, né? Fadu, por que você não pensa em neuropediatria? Eu falei, neuropediatria, doutora Que junta Elza? as duas coisas, né? Doutora Elza, eu falei, mas será? Eu falei, mas então eu faço neurologia e depois eu faço pediatria? Ela falou, não, você vai fazer pediatria primeiro. E eu tentando fugir da pediatria, porque era uma residência, assim, carga horária bem pesada, ainda mais em Prudente, a doutora Elza era bem exigente, mas aí não teve jeito. Conversando com um, conversando com outro, até mesmo com esses professores lá da neurologia, os neurocirurgiões do primeiro ano, todo mundo falou, Paola, a neuropediatria com certeza é o que você vai atuar, que você vai amar, porque você gosta das duas coisas. E aí, por fim, foi. Então, eu fiz a pediatria primeiro ainda em Presidente Prudente, fiz 2 anos da pós-graduação lá, e em seguida eu fui para Botucatu, na Unesp, em Botucatu também, interior de São Paulo, Uhum. onde eu fiz o estágio presencial dentro do serviço de neurologia infantil, e ali acompanhando toda a rotina do hospital, e os hospitais universitários são hospitais de referência, Sim. né? Mas aí a gente está falando de 2013, 2014, e aí depois, na hora que a gente falar um pouquinho do autismo, vocês vão entender que nessa época, por mais que a gente já falasse de autismo, a gente tinha o começo de conceitos que a gente tem hoje. Então, algumas coisas estavam mudando, nomenclaturas. Então, foram, sim, muito aprendizado, muita prática dentro do hospital universitário. E aí, a hora que eu terminei esse estágio de neurologia infantil, foi quando eu vim para o Mato Grosso, e foi em 2015. E eu falo que motivos da vida, a vida me trouxe para Cuiabá, porque eu não tinha ninguém aqui, parente aqui, nada. Foi uma situação mesmo pontual e ocasional, e parece que eu nunca fui de outro De lugar. outro lugar. Parece que eu sempre fui daqui. Até a hora que eu falo isso, meus pais até ficam meio assim, mais minha Ciumados, mãe, né? mas eles já entenderam isso, e é hoje, né, eu sou casada com um mato-grossense, odontopolitano, meio cuiabano, e com certeza parece que eu sempre fui daqui. Então, a questão da área de atuação, quando eu cheguei aqui atuando na pediatria, dentro dos transtornos de desenvolvimento, dentro dos assuntos dentro da neurologia infantil, por conta do estágio que eu tinha feito, eu acho que eu só fui confirmando uma paixão que já estava comigo desde lá de trás. Uhum. E claro que E que os trabalhar com... professores ali viram já. Exatamente. E claro que trabalhar com criança é... Eu falo que é leve, né? Por mais que o dia seja cansativo ou pesado ou desgastante, o sorriso da criança, eu acho que ele paga qualquer cansaço, qualquer cansaço, desgaste físico Uhum. mesmo, você sai pelo menos com o coração cheio e transbordando com aquele sorriso que você recebe. Doutor, e como que a gente pode definir de forma fácil, assim, para quem está nos assistindo, o transtorno do espectro autista? Como que a gente pode explicar esse Isso. transtorno? O transtorno do espectro autista, que tem essa nomenclatura, como eu te disse, desde 2013, dentro do manual das doenças, que é o DSM-5, que é o manual que a gente segue, né, nas classificações das doenças, ele está descrito como um transtorno global do desenvolvimento, um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele acomete a comunicação, a interação social, e ele tem que apresentar comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Então, quando a gente abre esses critérios diagnósticos, não basta a gente ter uma característica Uhum. ou outra característica, a gente tem que fazer aquele checklist do que essa criança ou do que esse adulto apresenta. E aqui é importante a gente colocar que o adulto que tem um diagnóstico tardio, como você colocou no início da entrevista, nós também temos que colocar ele, que ele já tinha esse diagnóstico lá atrás. Só não foi Só não identificado, foi de fato. identificado. E por que não foi identificado? Porque as nomenclaturas mudaram. As nomenclaturas foram modificando. Então, a gente tem o que a gente tem hoje muito recente. Então, o manual aí do DSM-5 de 2013 e revisado em 2021.
entendeu? Então, antes disso, a gente tinha outros nomes. Se a gente pensar que em 1950 a gente chamava de esquizofrenia infantil. Nossa. Então, é ontem, há muito pouco Uhum. tempo, a gente não tinha o nome de autismo. A gente não tinha essa definição. Então, com certeza, muitos dos que a gente tem hoje, naquela época, não foram diagnosticados porque não cumpriam aqueles critérios que eram sugeridos na época. Então, as atualizações da nomenclatura, dos critérios diagnósticos, vem fazendo com que a gente tenha um olhar mais atento, que a gente revise diagnósticos que foram feitos lá atrás e, claro, que pessoas que não tiveram diagnóstico comecem a procurar também, buscando até entender, às vezes, um sofrimento, uma característica, um comportamento que sempre teve. Doutora, tem alguns dados do próprio IBGE, divulgou recentemente, se não me engano, acho que foi em maio de 2025, que aí apontou 2,4 milhões de autistas no país. E entre crianças de 5 a 9 anos, o diagnóstico chega a 2,6%. Então, uma a cada 38 crianças tem esse diagnóstico, né? O que esses números revelam da nossa sociedade e o que a gente também pode utilizar esses dados para planejamento de políticas públicas para essas crianças? Perfeito, Arthur. Aí eu acho que está a bola da vez. Esse foi o primeiro dado que nós tivemos dentro de território nacional, dentro do IBGE, e com certeza esses números vão sendo atualizados e a gente vai se surpreender com eles, assim como a gente está se surpreendendo com os números que nós temos oficiais, que nós seguíamos até então, que é do CDC dos Estados Unidos, que é um centro de controle que eles têm de diagnósticos de doenças, e eles tiveram agora em 2025 1 para 31. Só que em 2023 era 1 para 36. Então, nós tivemos um aumento considerável em 2 anos, e isso vem aumentando. E vem aumentando por quê? Porque nós estamos mudando os critérios diagnósticos, como eu já comentei com vocês, mas também nós estamos tendo profissionais mais capacitados para fazer um diagnóstico. Nós estamos com famílias mais atentas ao desenvolvimento. E eu acho que toda uma sociedade que começou a enxergar o transtorno do espectro autista que antes não era enxergado. Claro que nós temos um aumento de casos, nós não podemos descartar isso também. Mas, com certeza, o diagnóstico, a informação, hoje a escola está muito atenta. A escola que tem uma criança ali num jardim, no maternal, numa pré-escola, ela já observa sinais que podem ser característicos dentro do transtorno do espectro autista e comunicar a essa família que às vezes já tinha uma suspeita. Uhum. Né? Então, eu falo que a família já olha, mas ela coloca na escola para ver se alguém vai falar ou se vai melhorar. E aí, às vezes, a gente tem confirmações de coisas que eles já viam em casa. E aí é a hora que eles acabam procurando atendimento médico, de forma tardia. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando aí do primeiro, segundo aninho de vida. E a hora que a gente pega esses estudos, nós temos uma média de diagnóstico com 4 anos. Isso já é considerado tardio. Tardio. Se nós estamos falando de intervenção precoce, diagnóstico precoce, tinha que estar lá atrás, com certeza. A Sociedade Brasileira de Pediatria coloca que essas mães chegam questionando o pediatra sobre atraso no desenvolvimento. E geralmente o atraso da fala. Só que muitas vezes são desacreditadas, até mesmo pelos familiares. Ah, não, mas isso não é nada. Ah, Cada não, criança mas tem seu tempo. cada criança tem seu tempo. Exato. Ah, eu falei com 3, ai, seu pai falou com 4, ai, não sei quem falou com 5, é assim mesmo. Ah, porque ele é mimado, ah, porque ele não está na escola. Ou o tal da pandemia. Ah, porque ele é criança de pandemia. Uhum. Então, tudo isso foi comprometendo e vai comprometendo, e essa mãe vai sendo desacreditada. Na hora que ela chega no pediatra, aquele que não está atualizado, que não tem esse olhar, fala, não, daqui 6 meses a gente vê. Mas 6 meses para essa criança é fundamental para receber uma Que é um tempo intervenção. muito grande para ela. Com certeza. E como que você vê essa questão do desenvolvimento de políticas públicas? É preciso olhar principalmente na questão da atenção básica de saúde, também nas unidades de escolares? Ayrton, nós estamos atrasados em todos os sentidos, porque hoje a gente bate muito na criança, né? Nós precisamos de centros de diagnóstico precoce, nós precisamos de profissionais capacitados na rede pública, até na rede privada, né? Convênio, falo de uma forma geral. E a gente ainda não tem, a gente não tem especialistas, e a gente não tem profissionais para atender toda essa demanda. Então, isso é um problema que nós temos hoje. E isso em grandes centros, no interior, mais comprometido ainda. E aí, quando nós falamos de medidas públicas, a gente fala das crianças, a gente esquece que esses adolescentes já estão batendo na porta e que nós já temos adultos
com comprometimento. Para onde esses adultos vão? Para onde esses adolescentes vão? Porque enquanto a gente fala das crianças, os pais estão ali. Os pais estão ativos, estão na rotina, conseguem lidar. E essas crianças crescendo, às vezes com um comportamento interferente, um comportamento agressivo, esse pai de 70, 80 anos vai conseguir lidar com essa criança, que já é um adolescente, um adulto jovem, e essas famílias adoecem. Elas adoecem psicologicamente falando, elas se colocam em segundo plano por conta dessa criança que precisa de todo esse suporte. E esse adoecimento da família também precisa ser visto. E quando a gente fala de medidas públicas, nós precisamos pensar em diagnóstico e intervenção precoce, nós precisamos pensar na manutenção desses adolescentes e adultos, mas a gente não pode esquecer da família típica, que é a base disso tudo. A família doente, ela não consegue dar o suporte que essa criança precisa, na intensidade, na frequência e na constância que essa criança precisa. Ótimo. Durante a nossa conversa, a gente vai aprofundando mais em alguns pontos que você acabou citando também, Rodrigo. Doutora, com relação a esse critério de diagnóstico que a senhora citou, falou desses números, né? Também é debatida a conscientização sobre fatores genéticos, por exemplo, gestacionais e até ambientais, de todo esse espectro, né? Diante disso, eu perguntaria para a senhora qual desses fatores você considera mais relevante clinicamente e quais ainda, por exemplo, são especulados em torno do transtorno. Sim, eu costumo dizer que a fake news também acontece no autismo. Lá Sim. atrás, a gente teve uma grande polêmica até em relação à vacinação. Nós tivemos um médico que divulgou como uma das causas do autismo como a vacinação da época. Isso foi publicado num artigo em inglês, se eu não me engano, e com grande repercussão. O que eu acho que foi onde tudo começou em relação a essas recusas de vacina, principalmente nas crianças, e depois que isso foi desmistificado, teve que ter vários artigos em sequência para cancelar esse dele, ele perdeu o registro, o artigo teve que ser cancelado, a revista teve que se retratar, porque fez um mal muito importante. Então, hoje, o que a gente tem confirmado com base científica, sem teoria de conspiração? A gente tem os fatores genéticos, a gente tem os fatores ambientais, e isso sim envolve. Hoje, cada vez mais, a gente está tendo filhos mais velhos. A gente tem que considerar isso também. Então, hoje, o homem, a mulher acima de 40, 45 anos, já é um fator de risco para um transtorno do desenvolvimento. Eu falo que antigamente o que as mães tinham medo da síndrome de Down, não, hoje a gente tem outras possibilidades de transtorno e outros alertas que nós também temos que ficar atentos. Prematuridade. A prematuridade, antes a gente, quando sobreviviam, era um bebê de 1,5 kg, um pouquinho menos de 2, já era um acontecimento. Uhum. E hoje nós estamos falando de crianças de 500 gramas, 600, 700, que sobrevivem. Mas e o desenvolvimento dessa criança? Então, a gente tem a prematuridade, a gente tem as gestações de risco, né? A hipertensão, a diabetes, drogadição, uso de álcool, enfim. Toda essa qualidade gestacional e a questão genética dos pais influenciando também. E quando a gente fala de genética, a gente não pode só pensar em herdabilidade, que todo mundo pensa, né? Ah, puxou do pai ou puxou da mãe? Uhum. Não, a gente não precisa ter isso herdado dos pais. A gente pode ter mutações de novo, que a gente fala, que a gente chama, que acontecem com essa criança, ela pode manifestar o quadro clínico do transtorno do espectro autista, às vezes sem ter nenhum fator de risco nenhum anterior a isso. E a prevenção, já que tem esses apontamentos do que pode causar, mas então como prevenção é ter filhos mais cedo? Como que é discutido isso dentro da ciência, dentro da medicina? Eu acho que todos os cuidados possíveis, né, Ayrton, a gente tem que ter. Eu acho que hoje a nossa sociedade já não permite a gente se cobrar em ter filhos mais cedo, né? como a gente tinha na época dos nossos pais. Então, hoje a realidade é outra. Hoje existe mercado de trabalho, hoje as pessoas têm outros projetos, ideações, uma construção de família diferente do que a gente tinha antes. Uhum. Mas a gente tem que colocar isso na ponta do lápis também. E, claro, cada vez mais com medidas públicas de saúde da mulher, da saúde do pré-natal, de todo esse controle. E com a evolução da medicina em si, claro que as coisas a gente vai melhorando, mas a gente tem que pensar sempre que fica essa interrogação aí em relação ao que a gente não pode ou que a gente não consegue controlar. Doutora, você falou sobre essa questão das fake news, né? A gente tem até um estudo da FGV que identificou um crescimento de 15.000% na desinformação sobre autismo no Telegram entre 2019 e 2024. Então, são teorias conspiratórias ligando não só a questão da vacina, mas
5G, curas Alimentação perigosas, também, né? alimentação. Isso. Como que essas informações falsas impactam as famílias que chegam ao consultório? Elas já chegam ali com essas teorias, elas às vezes têm o diagnóstico, depois têm informação, e como que é médica lidar também com essas informações com as famílias? É uma novidade cada dia, porque cada dia que a gente descobre alguma coisa, que eu falo assim, gente, é muito rápido como realmente a informação bate na porta dessas famílias. Quando essa família recebe o diagnóstico, eu acho que por mais que ela já tenha uma certeza, ou já tenha quase certeza, que é quando você entrega um laudo e confirma aquilo, você desconstrói tudo que foi idealizado, né? Porque vem o medo, vem a insegurança, como vai ser o futuro, como vai ser o desenvolvimento, vai entrar para a escolinha, não vai, vai para a faculdade, não vai, vai ter uma família, não vai, como vai ser tudo aquilo que eu planejei? Uhum. Vai conseguir fazer o futebol, vai conseguir fazer o balé? Então você já tem o medo, a insegurança. E a hora que essa família entende essa realidade e ela se vê realmente pressionada a uma corrida contra o tempo para fazer de tudo para esse desenvolvimento, ela não mede esforço. E aí, quando ela abre uma rede social e aí ela vai buscar informação, aquele algoritmo entrega para ela o quê? Um tratamento fácil, a cura, um milagre, uma resolução imediata. Uhum. E não é isso que nós Até temos. uma busca por razões para isso, né? Por que eu fiz de Exatamente. errado, o que pode ter acontecido, né? Exatamente. Um sentimento, às vezes, de culpa, de frustração. Então, tudo isso acontece com a família típica. E aí eu falo que essa busca de uma melhora, essa busca de um sucesso, é genuíno da mãe que quer o melhor do filho. Ela não Uhum. faz isso por mal. E aquilo chega, então eu falo que é desumano, né? Você prometer uma cura, você prometer uma melhora com com coisas que não têm uma comprovação científica. Seria muito mais fácil se a gente conseguisse dar uma medicação e essas crianças não precisassem estar em intervenção como elas estão. Seria muito mais fácil a gente oferecer um tratamento alternativo do que às vezes a gente ter que medicar com uma medicação psicotrópica, um antipsicótico, e deixar essa criança numa clínica, às vezes 10, 15, 20 horas por semana. Então, se fosse tão fácil assim, nem eu como médica, nem qualquer outro médico, ou qualquer outro terapeuta, ou a sociedade em geral não estaria discutindo tantas coisas mais complexas e muito mais difíceis no dia a dia. É que tem essas Então, teorias da conspiração mesmo tem. que falam até de não encontra cura, até porque os tratamentos. Tem gente ganhando com esses tratamentos, né? Igual com câncer, Exatamente. né? Existe muito isso, que Exatamente. não existe a cura ainda porque E aí a gente coloca a as seguinte. indústrias farmacêuticas. Não, tudo, tem tudo isso. E aí vem aquele questionamento. Por que a gente está falando de cura se a gente não tem uma doença? Exato. É verdade. Não é um transtorno do desenvolvimento? Então não é uma doença. A gente está querendo curar o quê? Não tem sentido. As intervenções que a gente tem, o que a gente tem que é estabelecido dentro da ciência, é você diminuir prejuízos, melhorar habilidades para esse indivíduo perante a sociedade. E o que nós queremos com a sociedade é que a sociedade se adapte para receber esse indivíduo. Em nenhum momento a gente está falando de cura. Uhum. Seu filho vai ser curado. Não, a gente quer diminuir os prejuízos que ele tem hoje para amanhã ele ter uma autonomia, para amanhã ele ter uma independência, o menor prejuízo possível. E aí entra uma menor necessidade de suporte, que aí é outra polêmica, os níveis de suporte que a gente tem dentro do transtorno do espectro autista. Ótimo, quero voltar nesse assunto dos níveis de suporte, mas antes, aproveitar o gancho do relato que a senhora falou das famílias, né? Que o impacto que o diagnóstico tem nessas famílias. É, essas famílias também acabam precisando de um acompanhamento e de suporte também. Como que isso é feito para que essas famílias consigam ter uma estrutura para dar esse suporte necessário a essas crianças? Precisam, e precisam muito, mas elas não têm. Hoje, eu não consigo te pontuar uma família, por exemplo, que eu acompanho, que eu falo, não, essa família tem um suporte 100%. adequado. Não tem. A rede de apoio, Ayrton, Rodrigo, é muito escassa. A gente tem famílias que não recebem ligação para aniversário, que não recebem ligação para passar o Natal. Ou simplesmente você está precisando de alguma coisa. Uhum.
Então, essas famílias se veem isoladas dentro da própria família. Quanto mais de uma vizinhança, quanto mais de uma escola, Sociedade. de uma sociedade em geral. Então, falar que essa família vai buscar uma ajuda, ela não consegue, ela não tem tempo. Uhum. Se essa mãe tem que trabalhar, se essa mãe tem que levar esse filho na terapia, na escola, que horas que ela vai conseguir ir no médico, que horas que ela vai conseguir fazer um exame de rotina? Uma coisa Fazer básica. uma terapia ali. Mas vamos pensar no exame de rotina. Uhum. O anual ali da rotina, a mulher com a mamografia, o homem com as investigações dentro da sua idade, que horas que ele vai fazer isso? Ou ele faz isso ou ele cuida do filho, o que ele vai fazer? É o filho em Que é o mais primeiro, urgente segundo e ali, né? terceiro lugar. Considerando que tem um filho, por exemplo, né? Porque pode ter mais ainda. Exatamente, porque aí a gente tem as famílias que têm mais de uma criança típica. E aí? Né? Então, a gente tem essa questão também. Quando a gente tem o primeiro filho autista, a gente tem uma chance maior do segundo filho também ter o diagnóstico perante os números da população em geral. Uhum. Claro que isso não deve impedir a família de ter outro filho. Se é vontade de ter, eu acho que tem que ser muito bem conversado. Pode ser que nós tenhamos uma outra criança atípica de um nível de suporte menor ou maior, e pode ser que a gente tenha uma criança típica. Dentro da nossa realidade, o que a gente consegue fazer? É a nossa vontade, a gente encara esse desafio, é o que a gente quer, porque o amor tem. O amor é incondicional, o amor não vai faltar. Mas aí o recurso para essa intervenção e o recurso para esse tratamento. Porque se é difícil hoje, gente, na rede privada, se é mais difícil ainda dentro de um convênio de saúde, dentro da parte pública é muito mais difícil. Muito mais difícil, pela falta realmente de recurso, porque por mais que a gente tenha visto governantes mexendo, querendo fazer, mas tudo que a gente faz ainda é muito areinha do comecinho, ainda é muito começo, perto da demanda que a gente tem. Claro que a gente tem que começar, mas ainda até a gente conseguir ter um resultado E é uma significativo. demanda que chega de uma vez, né? Também não. Você precisa Não, daquele e ela chega e suporte não vai naquele sair, é o momento, que eu te né? falei, ela vai chegar, ela não vai sair. Hoje a gente está pensando nas crianças pequenas, mas a gente já tem os adolescentes batendo na porta. A gente não resolveu nem da criança, como a gente vai resolver do adolescente? E as casas de apoio para os adultos? Onde elas estão? Esses adultos já estão aí. Se a gente tem cada vez menos hospitais psiquiátricos, se às vezes o CAPS já não atende essa criança, para onde esses adultos? Para onde esses adultos vão? Esses pais vão vir a faltar. E aí a gente vai precisar de um outro familiar, a gente vai precisar de quem para cuidar deles? E é um dilema, porque na rede privada é um tratamento caro, né, doutora? Caro. Que poucas pessoas têm condições financeiras para isso, né? Até quem tem muito condição financeira, uma condição financeira muito boa, ainda é puxado. Ainda é puxado porque é uma conta mensal que chega, né? E eu falo não uma questão financeira, mas uma questão também de reorganização dessa família. Porque você pode ter o recurso para você levar numa intervenção, mas você também tem que mudar suas atitudes dentro de casa. Né? Você tem que mudar toda uma estrutura, toda uma rotina da casa por conta daquela criança. Isso inclui também a educação inclusiva, por exemplo, que a gente precisa tanto numa escola pública como numa escola privada. Então, a escola estar de portas abertas para essas famílias e para uma inclusão, para ajustes pedagógicos e até mesmo orientações comportamentais, isso é uma coisa que a gente está conseguindo agora. É muito recente. Ótimo, Rodrigo. Você força sempre, eu acho que isso é um benefício, né? Ter o diagnóstico quanto mais precoce, melhor, né? Nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, qual que é a vantagem, por exemplo, em quem tem um diagnóstico mais precoce contra aquela pessoa que é diagnosticada mais tardiamente, né? Como que isso pode impactar no desenvolvimento e ao longo da vida da pessoa? Com certeza, impacta diretamente nesse prognóstico, nessa evolução e na qualidade desse tratamento. Imagina assim, a criança quanto mais nova ela é, mais fácil a gente tem para a gente introduzir conhecimento e para a gente mudar comportamentos, para a gente modificar o que precisa ser modificado e estimular aquilo que está faltando. Então a gente tem uma buchinha nova, pronta para absorver conhecimento. Com o tempo vai passando, a gente vai perdendo janelas de oportunidades. E vai ficando mais difícil a gente conseguir marcos que a gente conseguiria lá atrás. Por quê? Porque a gente já tem outros comportamentos que vão interferir naquela habilidade lá atrás. Então, eu falo que a plasticidade, só explicando um pouquinho dessa parte, é a capacidade que o nosso cérebro tem de desenvolver, de aprender, de mudar circuitos, de estimular. E isso, quanto mais cedo, melhor.
Saindo um pouquinho de dentro do espectro, quando você pega uma criança pequena e coloca ela numa aula de línguas, ela aprende muito mais rápido do que um adulto. Sim. Por quê? Por conta da capacidade que ela tem de conhecimento, de aprendizagem naquele momento. Se você coloca uma criança para fazer um instrumento musical e você coloca um adulto, a criança vai ter muito mais habilidade. Por quê? Porque aquela esponjinha dela de conhecimento está absorvendo o que você está colocando ali perto. Já a nossa buchinha já está mais Já tá sobrecarregada, gasta, né? já não está absorvendo como Igual a deveria. natação. Tentei, depois de um tempo aí, não... Não foi. Difícil. E se você coloca uma criança, você vai ver daqui a um mês, você fala assim, não é É. possível que esse menino só faz um mês de natação e tá Aham. dando show. Você fala, não, tá dando show em mim, não volto mais nessa aula. Exatamente isso. Doutora, e quais são os sinais, assim? A senhora fala muito sobre esse diagnóstico precoce dentro do primeiro ano mesmo de vida, né? Quais são os sinais que os pais podem observar e que devem chamar a atenção para buscar uma opinião especializada? Aí, a primeira coisa que a gente também tem que falar, tem que pensar, quando a gente fala do diagnóstico precoce, não é para bater o martelo do diagnóstico, pra gente começar a intervenção. Entendi. Por quê? Porque nesse primeiro ano de vida, às vezes é difícil a gente falar, essa criança tem os transtornos do espectro autista. Às vezes ele tá com 10 meses, 11 meses, mas a gente vai esperar para fazer alguma coisa? Não, a gente vai intervir. Então, nesse primeiro ano de vida, quando a gente fala precoce, precoce de verdade, a gente já pode ter um atraso de contato visual. A gente chama, a criança não olha. Na amamentação, essa criança não faz o contato visual com a mãe, por exemplo. A criança pode ter o balbucio atrasado, não é aquela criança que sorri, que brinca do achô, que faz gracinha. É uma criança, às vezes, que recusa colo. Olha aquela criança que vai no colo de todo mundo, não tá aí, não se preocupa com os pais se afastando. E a gente tem também um ponto muito importante que eu costumo falar que passa despercebido, que são os atrasos motores. E as pessoas não relacionam o atraso motor à possibilidade de autismo. E interessante, quando a gente puxa esse desenvolvimento lá atrás, às vezes foram crianças que demoraram para rolar, para engatinhar, para andar, e é o tempo dele. E às vezes vai Esse chamar daí é mais atenção pelo atraso. preguiçoso um pouco. Exatamente! É porque é gordinho demais. Aham. E a gente realmente tem a queixa principal atraso da fala, isso sem dúvida alguma. Mas aí aquela questão, espera até os 2 anos que ele fala. Mas com 2 anos a gente precisa ter um repertório de 200 palavras. A gente precisa falar frases com 2 palavrinhas. Então, peraí, se tá com 1 ano e meio e não tá falando nada, com 2 anos ele não vai estar falando 200 palavras se você não fizer nada. Sim. Então, a gente não precisa ter um diagnóstico para a gente encaminhar para uma intervenção, com uma fonoaudióloga, uma questão de comportamento com uma psicóloga, uma questão sensorial com uma terapeuta ocupacional, uma questão motora com uma fisioterapeuta. Então, não é para a gente bater o papel e entregar o laudo. Mas, mãe, essa criança tem um atraso, vamos intervir e vamos ver como ela vai desenvolver. E você vai reavaliar essa criança com a intervenção, porque você não está perdendo tempo. Se daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses você fez o diagnóstico, você está dando aquele papel, mas o tratamento você começou lá atrás. Ele só vai continuar, ou alinhar, ou ajustar alguma coisa, mas você só está continuando o trajeto que já começou. Muitas mães se sentem mais culpadas ainda quando esse diagnóstico vem tardio, quando elas demoram a perceber esses sinais e ir buscar uma ajuda especializada? Sim, com certeza. Principalmente quando elas são desacreditadas. Aquela coisa do pai, quando fica, né? Porque é muito comum a gente ter os pais que não ficam. E não é nada, é aquela coisa assim, eu falei e ninguém me ouviu. É uma fala no silêncio, assim, ninguém ouve. Então, com certeza, ao mesmo tempo que vem o sentimento de culpa ou de frustração, também veio a parte libertadora. Eu não estava errada. Eu costumo dizer, né, coração de mãe não erra. Se a mãe tá falando que aquele comportamento tá diferente, ou que aquele desenvolvimento não tá legal, que aquela criança tá tendo algum comportamento que chama a atenção dela, ouve, vê o que é, pede para essa mãe filmar, documenta isso, deixa de observação para você ver numa próxima avaliação. Uma comparação, né? Exatamente, mas não desmerece, né? Desmerecer esse comentário, isso que a mãe traz, eu acho que você acaba reforçando todo esse sentimento. Eu tenho um colega que o filho dele foi diagnosticado
E aí, durante esse processo, né, de diagnóstico e de intervenções iniciais, ele também descobriu que ele também tinha autismo. Isso é muito comum dos pais, às vezes, descobrirem depois que o filho foi diagnosticado e aí ele lembra assim, eu tinha um comportamento parecido, Sim. algo nesse sentido? Tem, a gente tem sim no consultório. Ou às vezes dos pais se identificarem, ou eles identificarem alguém ali na família, né? Tipo um tio. Mas meu pai é igual, né? Que seria o avô da criança. Aham. Então tem. Claro que são com comprometimentos menores. Porque a gente tem que pensar assim, se essa pessoa chegou até onde ela chegou sem um diagnóstico, ela conseguiu ir se adaptando Sim. no decorrer da vida dela. E ela chegou até onde chegou. Claro que com sofrimento, com muita adaptação. E, às vezes, até com outros diagnósticos que não transtorno do espectro autista. Então, vai ter um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, um diagnóstico de borderline, mas ninguém falou do TEA. E aí, a hora que ela vai puxando, ela vai vendo sentido naquilo, e aí eles falam, doutora, para investigar adulto, E eu, né? como que Posso falar com a faz? senhora também? Como que faz? Porque eu acho que eu era meio parecido. Ou a mãe fala, nossa, porque o pai é assim, 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 o pai tem esse comportamento, não sei o que. Nossa, eu achei que isso fosse... Ele andava na ponta do pé porque o pai anda na ponta do pé. Puxou o pai, né? Puxou o pai, entendeu? Então sempre tem essas comparações dentro da família e com certeza o diagnóstico tardio dos adultos vem nessa questão das crianças serem diagnosticadas e com o conhecimento deles ouvirem uma história, né? Como você diz, o filho de alguém tem isso, eu sou meio parecido, peraí, deixa eu ver se eu me encaixo aí ou não. Claro que a gente não pode generalizar. Esse negócio de todo mundo tem um pouco de hiperativo, todo mundo tem um pouco de autismo, a gente não pode usar essa frase de forma alguma ou minimizar os prejuízos que essas pessoas têm. Mas, com certeza, investigar é o melhor momento, a hora que você identifica alguma coisa. Doutora, muitos especialistas falam, por exemplo, que autismo não tem uma cara, né? Então, assim, considerando que o primeiro contato, por exemplo, da criança seja na família, principalmente, né? Depois na escola, como educar de casa com a família e, por exemplo, professores para ver além do óbvio, por exemplo. Rodrigo, acho que esse ponto também assim, é muito importante, porque as crianças, elas levam conhecimento de casa, né? E a partir do momento que a gente tem uma casa negacionista ou preconceituosa, a criança vai repetir esse comportamento, sem ao menos saber o que aquilo significa. Então, aquilo, não brinca com aquele coleguinha, que aquele coleguinha é estranho. Não dá pra gente ter mais esse tipo de frase. Então, acho que colocar assim, que cada criança é de um jeito, que tem um coleguinha que pode ser diferente, o coleguinha tá de fone porque o ouvido dói, porque a sala de aula tá fazendo muito barulho, aquele coleguinha tá ali no canto fazendo aquele movimento porque ele tá tentando se acalmar, ou porque ele tá muito feliz. Então, acho que a gente trazer os comportamentos para as crianças como uma normalidade e trazer isso como uma empatia. Eu acho que a empatia tem que ser cultivada dentro das casas típicas desde o começo. Né? A gente tendo crianças empáticas, nós vamos ter adultos empáticos também. Importante mais adulto empático. Né? Exatamente, exatamente. Porque Exemplo, a criança né? imita o comportamento, gente. A criança imita a frase, a criança, ela repete aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê. E ela não tem esse filtro, talvez, de não falar e Nenhum, dispor, né? nenhum. Meu pai falou pra eu não falar pra você porque você é estranho. Meu pai falou pra eu não brincar com você porque você bate. Entende? Então, eu acho que a gente tem que ter, mesmo como sociedade, essa visão. Porque, vamos supor, a gente pode estar numa sorveteria, a gente pode estar num shopping, a gente pode ter uma criança dessa ali do lado com uma desregulação. E como que a gente vai olhar essa família? Essa mãe não sabe educar. Exatamente. Primeira Falta de coisa. educação, falta de surra. Se fosse meu filho. Olhar meio torto, né? Entendeu? Então, a gente tem que trazer isso como uma forma de ajuda. Eu posso te ajudar de alguma forma? Você quer que eu segure sua bolsa? Você precisa de uma água? Uhum. Às vezes, o olhar, eu acho que ele ele fala demais. E essa família que já está naquela situação, exposta, né, ela se preocupa muito mais, às vezes, com o olhar que ela está recebendo e aí ela não consegue controlar aquela situação. E a situação fica pior, né? Exatamente. Pra ela e pra E criança essas crianças também. vão chegar na nossa rotina, né? Elas vão chegar pra gente. Então, vamos supor, você falou que você tem um sobrinho. Ele tem uma sobrinha. Então, vamos supor, você tem uma sobrinha, você está no aniversário da sua sobrinha. E aí chega uma outra criança. E você sabe que aquela criança está dentro do transtorno do espectro autista.
A gente ligou para essa mãe, a gente viu o que essa criança come, se a gente pode cantar o parabéns, se ela se incomoda com o parabéns, se tem que retirar ela antes, se tem alguma coisa que você pode fazer, se você pode comunicar alguém, se tem alguém que vai vir com ela. Essas crianças não são chamadas para aniversário da escola, do coleguinha. Eles são excluídos. Se Entende? falta é como se fosse um alívio, né? Exatamente. Então, são alguns comportamentos que eu vejo que aos pouquinhos a gente está mudando. Claro que a gente tem que fazer mais. Dentro de empresas, dentro de escolas, dentro de comércios. E aí a gente não fala só de medidas públicas, né? A gente tem que falar com uma mudança, uma transformação da sociedade em geral. Não é só colocar o símbolo. Exatamente. Não é só colocar o símbolo, sou Usar amigo do autista e não fazer por honrar esse título. Doutora, a gente até falou um pouco sobre isso já na nossa conversa, que é essa busca por rótulos, né? De pessoas que veem comportamentos, e a gente vê isso muito nas redes sociais, no TikTok, vídeos no TikTok, que falam, se você dorme com um braço assim, se você tem um pouco de autismo, você pode ser autista. Enfim, qual é o impacto também das redes sociais, desses vídeos, dessa busca por rótulo para as famílias que de fato têm crianças atípicas? Mais uma vez a desinformação, né? E a gente colocar tudo dentro de um bolo só, como se o transtorno do espectro, outro transtorno do desenvolvimento fossem tão simples e tão fácil assim que a gente olha aquele vídeo, que a função daquele vídeo é simplesmente viralizar. E a gente acaba comprometendo tanto, como a gente falou, por um atraso de informação ou trazendo uma informação e desacreditando aquela família do que ela tem, e mais ainda de diminuir a dor, né? Porque quando a gente diminui sintomas, a gente diminui prejuízo, a gente está diminuindo a dor daquele indivíduo, daquela família e de tudo que está em volta dele também. Como foi destacado num fórum acadêmico britânico, né, abre aspas aqui, pode-se conseguir diagnósticos diferentes em clínicas distintas com os mesmos sinais comportamentais, né? A senhora pode interpretar essa frase aqui? Difícil, né? Uhum. E eu falo que é com a observação e, claro, com a prática. Porque a gente não pode colocar, que nem a gente conversou, toda criança que tem uma estereotipia dentro do transtorno do espectro. A gente não pode colocar toda criança que está andando na ponta do pé dentro do transtorno do espectro autista. Então, acho que a gente tem que juntar todas essas características. E quanto mais informação, melhor. Então, informação da família, informação da escola, avaliação dos terapeutas. Porque esse comportamento ele tem que se repetir. As pessoas têm que ver ele nos lugares. Não, ele anda na ponta do pé só em casa, na clínica ele não anda. Ele anda só em casa e na escola ele não anda. Em casa ele conversa muito, na escola ele não conversa nada. Então, peraí, será que realmente a gente tem um transtorno do espectro autista ou a gente tem algum outro diagnóstico que está passando despercebido? Doutora, a gente também tem uma diferença em relação a diagnósticos entre meninos e meninas, né? Parece que é mais difícil fazer esse diagnóstico nas meninas. Isso é verdade? O que torna esse diagnóstico nas meninas mais difícil do que nos meninos? Isso foi uma coisa que foi meu ponto de estudo máximo no ano passado, quando a gente fez um evento aqui em Cuiabá, que foi o IEPSistura. A gente trouxe grandes referências dentro do transtorno do espectro autista e a gente conseguiu colocar 800 pessoas num sábado para trazer esse conhecimento. E minha aula foi exatamente sobre o autismo feminino, né, que a gente chama. E por que a gente tem esse olhar diferente do menino para a menina? Porque a menina, ela mascara as características e os sinais do transtorno do espectro autista. Isso por questões hormonais, questões culturais. Então, a menina nem sempre vai ter um atraso de fala significativo. A menina nem sempre vai ter um comportamento restrito e repetitivo que chama atenção como os meninos. Por quê? Porque o menino está ali enfileirando as pedrinhas ou enfileirando os carrinhos, mas a menina coloca as bonecas enfileiradas e todo mundo acha que ela está colocando a boneca para dormir. Mas existe uma repetição. O menino pode ter objetos de apego disfuncionais. Uma colher, um palito, um graveto. A menina pode ter uma boneca. E passa despercebido pela funcionalidade que ela tem. E as adaptações sociais que a menina tem, a sociedade aceita. Por quê? Porque ela é tímida. É o jeito que a menina é vista. Então, o fato dela ser mais retraída, mais envergonhada, ela passa totalmente despercebida de um possível transtorno. O menino já não, porque todo mundo espera que o menino seja o quê? Elétrico, agitado, que vai, que mexe, que brinca. E a hora que esse menino está recuado, chama atenção.
Então, a menina, a gente tem, sim, as características passando despercebidas por elas terem o que a gente chama de camuflagem social. Então, elas passam... E aí vem o diagnóstico precoce, vem o diagnóstico tardio, desculpa. Porque aí a gente vem um comprometimento escolar porque ela é desatenta. Aí ela tem poucos amiguinhos porque ela é tímida. E aí você vai ver tem um comprometimento sensorial na hora de escovar o cabelo, uma seletividade alimentar com um padrão restrito de alimentos. Então são coisinhas muito minuciosas que a hora que você vai fazer uma investigação ativa, que aí já não é a família que te traz, é você que tem que procurar, porque tudo ali para aquela família passou despercebido. E a hora que você vai buscando essa informação, você vai pontuando todos aqueles critérios que a gente tem que ter dentro do DSM-5. E aí uma preocupação que a gente tem que ter são das comorbidades. As comorbidades são muito comuns dentro do transtorno do espectro autista, porque elas acompanham o diagnóstico. E a gente tem pelo menos 70% das crianças autistas com comorbidades. 40% com 2 comorbidades. E a gente está falando não só do TDAH, mas do transtorno de ansiedade, a depressão, uma dificuldade motora, distúrbio de sono, a epilepsia. Então, a gente tem que ter esse olhar para as comorbidades, porque às vezes a comorbidade vai ser diagnosticada na frente do transtorno do espectro. Então, é um olhar que a gente realmente tem que ter para o que acompanha as características do autismo. Doutora, e a gente viu nos últimos anos uma explosão do número de clínicas especializadas em autismo, né? Isso representa um avanço na saúde, na medicina, ou é um risco de mercantilização também desse tratamento? Como que a senhora vê essa explosão de As duas coisas. Um avanço dentro da ciência, dentro da medicina, dentro das áreas multidisciplinares, com certeza, porque isso é uma demanda que vem aumentando e as pessoas estão com mais interesse e estudo na área, mas com certeza muitos profissionais com pouca capacidade. Poucos profissionais que não estão habilitados para atender essas crianças e acabam trazendo um prejuízo enorme e perdendo o tempo do desenvolvimento dessas crianças. Então, quando essas famílias chegam em uma clínica, o que eu oriento é: peça certificação, quem são os profissionais, qual é a formação, tem uma conclusão de curso ali, foi um curso feito de que forma, como essa pessoa está sendo avaliada, existe um supervisor, e a gente tem que ter evolução, Ailton. Não tem como a gente ter uma criança dentro de uma clínica com uma carga horária adequada, justa, intensiva, constante, frequente, e a gente não tem uma evolução. Se a gente não tem uma evolução, a gente não tem que pensar que o problema é a criança. Uhum. Olha para a equipe, replaneja o que tem que replanejar, muda o plano terapêutico para a gente ter um desenvolvimento. Como todo tratamento, como todo acompanhamento, Exatamente. né? Mas é algo com certeza que preocupa. O número de clínicas, cada uma numa esquina, sem a gente saber a qualificação desses profissionais, e isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Nós, profissionais, mas também as famílias e também os convênios. Porque os convênios acabam fazendo a contratação e prestação de serviço com essas clínicas, às vezes até sem verificar, sem confirmar ou sem fiscalizar como estão sendo esses atendimentos. Quais hoje os pilares mais eficazes, por exemplo, no tratamento de crianças autistas? Doutora, a senhora pode comentar sobre isso? Quando a gente fala das crianças, dessa questão da intervenção precoce, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente tem ali dentro do DSM, dos critérios. E com certeza vai ser comunicação, interação social e o prejuízo em relação aos comprometimentos de comportamento e interesses restritos e repetitivos. Então, a gente tem que trabalhar com um psicólogo, analista de comportamento do ABA, avaliando essa criança, intervindo nessa criança. A gente precisa de um fonoaudiólogo para trazer a fala, a linguagem, a comunicação. Nós temos crianças que falam, mas a gente tem crianças que não se comunicam. Existe uma grande diferença entre uma evolução e outra. E, claro, as questões sensoriais, que também prejudicam tantas crianças com terapeuta ocupacional, as questões motoras com fisioterapeuta, psicomotricista. Então, eu acho que cada caso tem que ser avaliado, Rodrigo, de forma individualizada. Não dá para a gente fazer a receita de bolo e passar para todo mundo, que é muito o que se tem também, né? O vizinho está fazendo isso, então eu também vou fazer. Não. O que o seu pequeno precisa, o que o seu filho precisa para o desenvolvimento dele, qual é a habilidade que a gente precisa agora, qual é a autonomia que a gente precisa agora, qual que é o nosso objetivo a curto, médio e longo prazo. E isso eu acho que é o principal. Mas se a gente tivesse que pontuar os pilares principais, comportamento, comunicação,
as habilidades diárias e as questões motoras e sensoriais. Isso, para se ter o diagnóstico, esse laudo, né, fechado, quais são os profissionais que são necessários a criança ir ter a opinião? Quais são os profissionais? Aí o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. A gente não precisa de um exame, a gente não precisa de uma tomografia, uma ressonância, um eletro, como todo mundo acha que a gente precisa, mas a gente não precisa. A gente precisa avaliar clinicamente essa criança. E aí, ao contrário do que todo mundo pensa também, a gente precisa ter médicos que estudaram e que sabem do transtorno do espectro autista, mas a gente não tem uma especialidade que é dona do transtorno. Entendo. Então, o que a gente tem é que o médico da família, ele precisa fazer o diagnóstico, porque ele que está no interior atendendo a puericultura da criança. O pediatra que está no interior, ele precisa, porque se ele for encaminhar para o neurologista infantil, para o psiquiatra infantil, quanto tempo essa criança vai precisar para Que fechar são um especialidades diagnóstico? mais difíceis de se A gente ter, não né? tem essa demanda, essa quantidade de profissional para atender essa demanda. Então, eu falo que qualquer médico deve ser capacitado e deve se especializar e estudar para fazer o diagnóstico. Se você atende crianças, se você atende o desenvolvimento de crianças, esse diagnóstico é clínico e é o médico responsável por fazer isso. Doutora, sobre o TDAH, que também tem crescido os diagnósticos, né, ou aparentemente tem crescido os diagnósticos, quais são as principais diferenças pro autismo? O TDAH ele é um transtorno que tem um comportamento de agitação, desatenção e impulsividade. A gente pode ter as 3 características ou características individualizadas. Então, tudo isso chama transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e aí você tem predomínios dos comportamentos que você vai ter naquele desenvolvimento. Diferença de um e de outro. O TDAH, ele não tem um comprometimento de comunicação. Essa criança tem intenção de comunicação, ela sabe se comunicar, ela consegue se expressar. Por mais que a gente tenha ou hiperativo ou desatento que pode mexer nessa função de comunicação, mas ele tem essa habilidade ali preservada, com algum prejuízo pequeno, mas tem. Uhum. A gente não tem um prejuízo social dessa criança. Essa criança, por mais que ela tenha um comportamento de um baixo controle inibitório, por exemplo, de não conseguir esperar a vez numa brincadeira, de ser acelerado, já pegar a bola e já correr para o gol, de ter dificuldade com regras, com comandos, mas ela não tem uma dificuldade de interação social. Ela tem um interesse em estar com os pares. E a gente também não tem comportamentos e interesses restritos e repetitivos. A gente não tem prejuízo dessas habilidades. Claro que nos 2 transtornos nós temos as funções executivas comprometidas, mas de forma totalmente diferente uma da outra. E até falando desse ponto, é muito comum a gente ter a associação do autismo com o TDAH. Uhum. Então, às vezes a gente está acompanhando o transtorno do espectro autista e aí chega na idade escolar, 5, 6 anos, 7 anos, a questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade começa a prejudicar essa criança, seja no desenvolvimento pedagógico, seja nas intervenções, mas a criança pequenininha, lá de 2 aninhos, a gente não vai pensar em TDAH, a gente vai pensar no autismo. Entendi. E aí também tem muito essa questão da criança autista ter o TDAH também. E aí, como que é fazer o tratamento dessas duas questões? Isso. O transtorno do espectro autista, ele não é medicamentoso. A gente tem todas essas abordagens, todas as intervenções, e o tratamento medicamentoso, por mais que ele seja muito comum, a gente coloca que mais de 50% das crianças vão ser medicadas, não é pelo autismo. São por características que são necessárias. O TDAH, o distúrbio do Comorbidades, né? sono, que são as comorbidades. Já o TDAH, a gente tem todas as intervenções não farmacológicas, como atendimento psicológico, em idade mais novinha, às vezes por conta de uma agitação, de uma inquietude, mas a medicação está muito mais presente. E aí a gente tem como primeira linha os psicoestimulantes. Então, geralmente, as crianças dentro do TDAH, elas são medicadas com mais frequência e quando a gente tem associado ao transtorno do espectro autista, muitas vezes o que está sendo medicado está sendo o TDAH. Uhum. Ótimo. Doutor, recentemente o goleiro Cássio do Cruzeiro, ele fez um desabafo na rede social, né, que ele tentou matricular a filha dele, que é autista, na escola de Belo Horizonte, né, e ele não conseguiu, simplesmente relatou dificuldade que não aceitaram, por exemplo, um acompanhante terapêutico contratado por ele mesmo, né. A gente está falando aqui de Belo Horizonte, né, a capital do Sudeste, né, uma das maiores do Brasil,
Nesse sentido, eu perguntaria para a senhora, em Cuiabá, como que você tem vivenciado essa questão? As escolas daqui estão preparadas, tanto da rede pública quanto privada, para lidar com isso? Aí você me coloca numa sinuca de bico agora, né, Rodrigo? Mas vamos falar dessa questão do CAS e a gente já passa para o cenário que a gente tem hoje aqui. Se isso acontece com uma pessoa que tem uma condição e tem recurso. Isso a gente está falando de financeiro, a gente está falando de conhecimento. A gente está falando de uma criança que tem um diagnóstico com 2 anos, ou até antes, se não me engano, mas essa acompanhante terapêutica, ela tem o acompanhamento desde os 2 anos de idade. Ele foi procurar escolas, provavelmente de referência, em BH. E ele até cita, né, desde escolas religiosas até escolas bilíngues internacionais, e a resposta de todas foi a negativa. Se isso acontece com uma pessoa que tem uma aparição pública como o Cássio, você imagina com quem está na ponta. No interior daqui do Mato Grosso, por exemplo. É a mesma coisa. E pior, né? Porque pode ter certeza que as palavras bonitas que ele pode ter ouvido para essa negativa, ou que tentaram deixar bonitas, Amenizar ali pra não ele, são né? as palavras que as nossas famílias do interior ou as famílias menos privilegiadas ouvem, né? E é uma coisa muito comum. Hoje, o assistente terapêutico, só explicando um pouquinho nesse caso, ele faz parte do tratamento da criança. Ele é a continuidade da análise do comportamento que é feito na clínica com o supervisor e ele é usado em todos os ambientes. Então, se essa criança, como a criança do caso, que é uma criança não verbal, vai para a escola sem o assistente terapêutico dela, como que você vai incluir? Essa Isso criança não tem parte, nem, né? não tem nem confiança, mesmo que tenha um profissional para só Mas não atendê-la, faz né? parte do tratamento dela, não sabe quais são as necessidades que ela tem, não sabe o que está sendo trabalhado, os comportamentos. E se a gente tem um comportamento que precisa de manejo? Não é a escola que vai saber manejar, é o assistente terapêutico, porque a gente não está falando de questões pedagógicas, a gente está falando de questões comportamentais e de saúde. Então, as escolas não podem impedir a presença do assistente terapêutico quando esse profissional faz parte do tratamento médico de saúde dessa criança. E é até um risco para a criança e para os demais ali. Se a escola não sabe intervir, quem que vai se responsabilizar pelo comportamento da criança? Quem que vai ser responsável pelo prejuízo que aquela criança tem no desenvolvimento? Uhum. Então, passando para o nosso cenário, ainda é difícil. Claro que nós temos muitas escolas que já mudaram muito o conceito e abriram as portas para ter essa conversa com a clínica, às vezes uma orientação, porque às vezes a criança não precisa de assistente terapêutico, mas a escola precisa de uma orientação. Ó, tá acontecendo isso, como que eu faço? Como que eu manejo? Eu tiro de sala, eu não tiro? Eu levo para uma sala de regulação, não levo? Então, hoje, da clínica que acompanha essa criança ou do médico conseguir estar dentro da escola já é muito importante. Falando de Cuiabá em específico, claro que a gente teve melhoras muito importantes com a gestão atual, nesse sentido até de abrir porta. O Abílio, né, tem um filho atípico, e eu acredito que essa vivência dele e ele saber dessa necessidade fez com que ele ficasse flexível em relação a essa causa, né, de ter a escola aberta, coisa que a gente não tinha. Então, hoje, na Escola Municipal de Cuiabá, por mais que a gente saiba que tem que melhorar e defeitos que a gente sabe Avanços que ainda precisam, tem, a né? gente precisa ter avanços, mas a gente já tem uma escola mais flexível para receber orientação e receber esses profissionais ali dentro. Longe de ser o ideal, mas já com muito avanço perto do que a gente já teve. Doutora, o autismo ele é dividido em alguns graus, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Quais são as diferenças e também os cuidados específicos para cada nível que a criança é diagnosticada? O nível de suporte, Ayrton, ele vem não para a gente colocar a gravidade do caso. Então, a gente não tem que colocar o nível 3 mais grave do que o nível 1 ou precisando de mais intervenção. Não. Os níveis de suporte todos merecem atenção dentro das suas necessidades. Então, imagina que quanto menor o nível de suporte, menos intervenção essa pessoa precisa nas suas habilidades do dia a dia. Ela pode ter uma dificuldade de comunicação, mas ela consegue fazer aquilo, uma dificuldade mínima. Já o nível 3 de suporte, às vezes nem com suporte ele tem esse resultado. Então, a oscilação que a gente tem é exatamente essa, do nível de suporte que a pessoa vai ter. E uma coisa importante para a gente colocar é que isso não é fixo. O nível de suporte, ele tem que mudar.
Ele tem que melhorar, porque senão não teria sentido a gente fazer intervenção. Entendi. Então, quando a gente fala da criança pequena, nível 2 e 3 de suporte, porque uma criança pequena não vai ser nível 1 de suporte, primeiro porque ela já precisa de intervenção, ele já não tem autonomia e habilidades de autonomia por conta da idade. E se a gente fez um diagnóstico com 2, 3 anos, ele tem um prejuízo. Então, ele não é nível 1. Mas a gente tem que fazer com que lá na frente os prejuízos sejam tão pequenos ou mínimos a ponto da gente considerar ele nível 1 de suporte. Quer dizer que ele não vai precisar de intervenção? Não. Quer dizer que as intervenções vão ser direcionadas para o que ele precisa naquele momento. E a meta desse acompanhamento é justamente fazer essa redução da necessidade de suporte. Exatamente. Essa é a meta. Com certeza. Trazer autonomia e independência para essa criança. Então, isso pode ir mudando ao longo da vida, né? Tem que mudar. Isso é uma coisa que a gente quer. A gente fala que tem que mudar porque é o objetivo do tratamento. A gente tem que deixar isso ter menos repercussão e menos prejuízo para a vida desse indivíduo. Doutora, na pesquisa para o nosso roteiro, eu descobri também que tem o autismo regressivo, que é quando uma criança tem um desenvolvimento inicial típico, mas depois ele perde essas habilidades de linguagem e sociais que já havia adquirido. Isso é muito comum e como que isso de fato acontece? Vocês estão de parabéns na pesquisa, eu gostei de ver. O autismo Obrigado. regressivo é exatamente isso que você falou. A criança, naqueles marcos iniciais, ele não chama atenção. Ele faz um contato visual, ele balbucia, ele às vezes até começa as primeiras palavrinhas. Mas aí, por volta de 1 ano e meio a 3 anos, ele recua nas habilidades que ele já tinha começado. E aí, qual o problema? É que a gente sempre associa alguma coisa, né? Ai, foi porque começou na escola. Ai, foi porque a avó viajou. Ai, foi porque o pai e a mãe saiu de férias. Foi porque o cachorro fugiu. Não, isso já ia acontecer. E a hora que a gente perde essas habilidades, no aninho a criança está batendo palma no aniversário. No de 2, já não quer mais o parabéns. E a gente vê uma diferença. Você vê documentação daquilo ali. Doutora, aqui é o aniversário de 1 ano, aqui é o aniversário de 2. Aqui é ele com 10 meses, sorrindo, balbuciando, fazendo gracinha. Aqui ele com 1 ano e meio. Sério, sem resposta social. Então, a gente pode sim perder essas habilidades. Por quê? Primeiro, porque essas habilidades não estavam consolidadas, mas aí a gente tem o que a gente chama de poda neural, que é o outro grande medo da família. Não sei se você chegou nessa parte da pesquisa. Parte eu não cheguei. Então, o que é a poda neural? Quando a gente nasce com muito mais neurônios e muito mais conexões. E isso é uma coisa muito intensa e de um número muito, muito, muito grande acontecendo de uma forma bem grande, e isso vai diminuindo no decorrer da vida. A poda neural, ela tem que acontecer como? Ela tem que apagar as conexões que são lentas, que a gente não está usando mais, que estão em desuso. Para quê? Para reforçar as que a gente está aprendendo. Lembra que eu falei da plasticidade cerebral, que é o conhecimento que a gente vai tendo. Então, a neuroplasticidade acende as conexões e a poda neural desliga as conexões. Só que a gente hoje sabe que essa poda neural acontece de forma errada. E ao invés de apagar as conexões que estão enfraquecidas, ela apaga as outras conexões e deixa as enfraquecidas ali. Então, por um erro de poda neural, um erro da organização desses neurônios, a gente tem a regressão do desenvolvimento das habilidades dessa criança. E isso acontece principalmente de 1 ano e meio até 3 anos. E então, o que normalmente, as habilidades que costumam desaparecer, normalmente é a fala, a parte, exatamente, a parte pessoas. social e de comunicação. Eu acho que são as grandes queixas. A imitação, né, como eu falei, bater palminha, dar risada, uma interação social, um balbucio, as primeiras palavrinhas que às vezes começam ali com 1 aninho e depois essas habilidades vão sendo perdidas e, não, doutor, ele falou, hoje ele não fala mais. Ele chamava o papai e a mamãe, hoje ele não chama mais. Complicado ter filho, hein, doutora? Não é? Não dá um medinho? É. Meu Deus! Uhum. Doutora, a gente já está finalizando, já até passou do nosso tempo, mas uma última pergunta, até porque é um assunto que está em debate nas redes sociais, que é a questão do vídeo, né, do Felca, que levantou aí sobre um debate sobre a adultização de crianças, e também há um cuidado e uma atenção também para essas crianças autistas que são expostas também nas redes sociais. A senhora fez até um post sobre isso. Quais são os cuidados em relação às crianças autistas, a essa questão da exposição nas redes sociais e o que isso pode impactar no desenvolvimento dessas crianças? Eu vejo muito no TikTok, eu sou um pouco viciado no TikTok, e sempre aparece vídeos de familiares mostrando
o dia a dia de crianças autistas. Teve um recentemente que eu vi que já era um adolescente, e aí eles iam mudar de casa, ele ficou muito agitado, muito nervoso, aí a tia fez uma intervenção ali, ela tirou uma carta de tarô e falou assim, não, meu filho, vai dar tudo certo, enfim. Mas essa exposição é ruim para essas crianças, especialmente para essas crianças? Ah, com certeza, né, Ayrton? Quando o Felca trouxe esse vídeo, eu acho que fez até nós pensarmos até mesmo no que a gente expõe, Uhum. né? O que a gente coloca ali na rede social, porque a gente tem usado de uma maneira totalmente irregular, né? Hoje a rede social virou uma exposição realmente da nossa vida. A gente nunca sabe quem está Sim. assistindo, quem está vendo, E como onde que isso está. pode chegar, né? Exatamente. Mesmo quando a gente tem um perfil mais restrito ou fechado, né? São coisas que a gente sabe que pode Não tá no seu vazar, controle, né? não tem controle. Então, quando a gente coloca isso e a gente expõe crianças, e isso eu falo tanto típicas quanto atípicas, são crianças que não estão entendendo uma malícia, uma maldade, um comportamento que a gente está pedindo para ela fazer, uma pessoa está pedindo, né, usando às vezes de má fé para uma criança. Então, eu acho que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. E lá na frente, o que essas crianças vão achar de ter sido expostas também, Uhum. né? Porque muitas vão ter essa consciência, né? Assim, nossa, mãe, você me colocou assim ali na rede social, tipo, pra quê? Aí a gente Se tem daqui a pouco antigamente um a gente só adulto. via fotos, né? E já fala assim, mãe, por que que você Agora tirou você essa foto imagina, minha você assim, né? vai e você chega num trabalho, você foi contratado e de repente o seu chefe tem a sua foto de criança lá fazendo alguma coisa. Uhum. Tipo, estranho a gente ter essa exposição, né? Até que ponto isso vai repercutir na vida de uma criança? Até que ponto ela vai gostar disso quando ela tiver consciência do que foi feito? Então, acho que tem que ter essa consciência. E quando a gente fala de cuidado, claro, né? Exposição. Escola que estuda, uniforme, casa, carro, rotina das Uhum. crianças. E além da gente falar da questão da adultização, da exposição dessas crianças, o uso de telas. A gente não pode deixar de falar do prejuízo que as crianças têm com o uso frenético que a gente tem de telas. Hoje a gente tem crianças pequenininhas com o dedinho. Elas já nascem sabendo mexer ali com o dedinho, Exatamente, ali né? só no Como dizem. shortzinho do YouTube, de um Sim. TikTok, com o dedinho. Então, isso é um prejuízo muito grande. Quando a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que crianças até 2 anos não tem que estar exposto à tela, e a gente vai no restaurante, vai numa lanchonete, vai no shopping, a gente vê aqueles pequenininhos, nos cadeirões, com o dedinho, você fala, meu Uhum. Deus. Os Não, eu pais já estive em mesa, assim, que uma criança, ela levava um tablet e ela ficava assim, que o pai brincava, tipo assim, de passar a mão na frente da tela, ela não Você tem percebia. noção de que idade essa criança tinha, Acho que ela mais ou tinha uns menos? 3, 4 Então, vamos colocar, anos. de 3 a 4 anos, ela teria que ficar no máximo 1 hora na tela. Quanto tempo ela ficou com você sentada? Eu acho que mais de 1 hora. E Só você ali no restaurante, só né? ali. Então, você Imagina o resto do imagina dia. o resto do dia, entendeu? E não são, nesse caso, você pode ver, não são atividades que estão sendo funcionais, pedagógicas, de estímulo, nada. É simplesmente um conteúdo vago e uma exposição totalmente desnecessária, que vai impactar no comportamento, numa irritabilidade, numa ansiedade. Desliga o tablet dela para você ver o que ela vai fazer. Né? Então, tem muitos impactos, até nas questões motoras. Porque ao invés dela estar brincando com alguma coisa, ela está só no dedinho. E na hora que ela tiver que fazer a pinça do lápis, Uhum. qual a dificuldade que ela vai ter? Como reverter isso, por exemplo, doutor? Tira das telas, primeira coisa. Reduzir. Claro que a gente não pode ser hipócrita, né, de falar que as crianças não vão usar. Mas, com certeza, até 2 anos, 0 telas. E realmente depois, quando tiver uma necessidade, em alguma situação pontual do dia, e a qualidade do conteúdo, né, que está sendo oferecido para essas crianças. E quando não exposto às telas, estimular. As crianças precisam sentar no chão e brincar. Gastar a energia delas, né? Exatamente. A gente precisa que os pais cheguem do trabalho e sentem e brinquem com as crianças, o que hoje ainda é muito difícil. Ótimo, doutora Paola, muito obrigado, viu? Nosso tempo passou rápido, já Passou. passou mais de 1 hora. A gente acredito que conseguiu falar basicamente de pontos importantes em relação a esse tema. Eu fiquei surpreso com muitas coisas que foram ditas aqui, que eu Já não vamos sabia. marcar o próximo pra gente Exatamente, continuar. tem muito assunto ainda para um próximo. Enfim, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço a Ayrton, Rodrigo, pela oportunidade, por a gente estar trazendo esse debate e com certeza contem comigo para as próximas vezes. Ótimo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter me ajudado nesse episódio. Até uma próxima. Obrigado, Ayrton. Obrigado, doutora, pela presença também. Até a próxima. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, que é o Olhar Direto Oficial, e também aponte a câmera aí para o QR Code que aparece no canto da tela para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp e receber todas as nossas notícias. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.